Muitos pensam que o desenho da Peppa só tem brincadeira e diversão. Dinossauro! Uau! Mas esse não é o caso. Você sabia que tanto a Peppa quanto o George precisam seguir certas regras feitas pelos seus pais? Você vai ver. Pois é, gente, às vezes até fica parecendo que o papai e a mamãe Pig não se importam muito com a educação de seus filhos, mas isso é só impressão mesmo. Dá pra notar em vários episódios que a porquinha até que é bem educada, sempre falando coisas como por favor pra pedir algo, além de obrigado pra agradecer. E quando ela se esquece de seguir essa regra, seus pais ou outros adultos, como os avós, estão lá para lembrá-la. O George também é ensinado a isso e já começou a agir com educação, mesmo que ainda seja tão pequenino. Ou seja, ter poucos anos de idade não é desculpa para ser uma criança mal criada. E sem dúvidas, esses bons modos que as duas crianças têm foram regras de educação criadas e exigidas dentro da família Pig, que ambos foram orientados desde muito pequenos a seguirem. Os pais precisam ensinar lições importantes aos filhos desde essa idade. Afinal, essa é só a primeira das 8 regras estritas que Peppa Pig e George têm que seguir. Quer descobrir quais são as outras? Vem comigo, pessoal! Tá começando mais um Teen Videos! Escovar os dentes corretamente é uma regra de higiene muito importante, mas infelizmente não são todas as crianças que são ensinadas a isso. Na verdade, tem muito adulto que mal escova os dentes e fica por aí andando com a boca fedida. Mas por incrível que pareça, até os membros da família Pig, que nem são grandes exemplos de higiene pessoal, entendem que limpar os dentes é muito importante para que ninguém fique com cárie. Mas para crianças, o motivo principal é outro. Se você não deixar seu dente limpinho, a fada dos dentes não vai deixar uma moedinha embaixo do seu travesseiro na hora de levá-lo. O pior é que ela de fato existe no mundo da Peppa, então isso faz todo sentido. Mas é claro que essa explicação é uma forma meio fantasiosa de ensinar as crianças que assistem ao desenho sobre higiene bucal. Afinal, quem quer decepcionar a fada dos dentes? Essa motivação extra fez com que muitos fãs da porquinha começassem a ter um cuidado a mais na hora de escovar os dentes, o que com certeza evitou muitos casos de cáries, gengivite, infecções e, claro, mau hálito. Outra regra que os irmãos seguem à risca por conta de seus pais é a de que você deve se vestir de acordo com o que você vai fazer. Vai dormir? Vista o pijama. Vai sair de noite ou no frio? Veste o casaco. Vai nadar na piscina? Então vista uma roupa de banho. Em um episódio, o Papai Pig nota que o George está utilizando uma roupa de astronauta na hora de dormir, ao invés de seu pijama, e o alerta sobre isso. E as crianças já devem ter sido avisadas a utilizarem as roupas corretas para cada situação tantas vezes que isso ficou marcado em suas mentes, já que elas quase sempre seguem essa regrinha de ouro. E faz sentido, se não vira bagunça. Utilizar um pijama na hora de dormir é muito bom para não amassar ou sujar as outras roupas dos porquinhos. Além de que, como os dois são muito novos, sempre existe o risco de um deles fazer xixi na cama enquanto dorme, principalmente o George. Mas nesse caso, só o pijama vai ficar sujo. Vestir agasalhos quando for sair é muito importante. Eles sempre fazem isso quando tá de noite ou o dia não se encontra muito ensolarado. E o motivo disso é bem simples. A família vive em uma cidadezinha na Inglaterra, onde pode ficar muito frio. No inverno, a temperatura chega a ficar abaixo de 0. Então é necessário seguir essa regra para que ninguém acabe ficando com resfriado ou algum problema muito pior, como pneumonia. E quando falamos de roupas de banho, nem é preciso dizer muita coisa, não é? Se você utilizar roupas comuns, elas vão ficar encharcadas. Então separar roupas únicas só para nadar em uma piscina ou na praia faz muito mais sentido. E se você adora nadar na praia ou em piscinas que nem a Peppa, comenta aqui embaixo o hashtag água. Uma lição muito importante para qualquer pessoa que o papai e a mamãe Pig felizmente ensinaram aos seus filhos é a de respeitar as leis de trânsito. Ou seja, sempre atravessar as ruas pela faixa de pedestre, nunca passar quando o sinal tá verde, olhar para os dois lados da rua e evitar atravessar quando os carros estão muito próximos. Não são só os pais da Peppa que falam isso. A Madame Gazela também apoia a ideia de que os pequenos precisam aprender essas coisas, e é por isso que ela os leva até o policial Panda,
que ensina as regras mais essenciais de segurança no trânsito. A protagonista até virou uma guarda de segurança temporariamente, o que significa que ela memorizou todas as regras e não corre nenhum perigo se tiver que ir até algum lugar por conta própria. Essa é uma forma muito divertida de ensinar para a criançada regras de trânsito, que valem para praticamente todos os cantos do mundo. Mesmo que o desenho seja bem infantil, eu acho que muitos adultos precisam dar uma olhadinha nesse episódio. Se você já viu algum maluco correndo que nem o Sonic por uma rua cheia de carros, sabe do que eu tô falando. Por falar em regras de trânsito, a família Pig também respeita um conjunto de regras semelhantes, mas que não são relacionadas ao trânsito em si, mas sim ao carro da família e à segurança de todos dentro desse tipo de veículo. Eles são bem rígidos quanto a isso, o que é de fato muito necessário. O Papai Pig só aceita começar a dirigir quando todos estão com os cintos de segurança, porque isso é extremamente essencial para que eles fiquem bem. Isso é uma coisa que a Peppa e o George provavelmente vão levar para a vida. Vai ser tão natural para eles que quando os dois crescerem e ganharem seus próprios carros, provavelmente vão continuar seguindo esse tipo de regra. Outro cuidado interessante que o papai e a mamãe Pig tomam com as crianças é o de colocá-los em cadeirinhas quando os dois entram no carro. Como eles são muito pequenininhos, eles precisam passar por um cuidado especial para ficarem 100% seguros durante uma viagem. Principalmente o George, que tem somente 2 aninhos. A protagonista ainda precisa desse cuidado extra, mas é só questão de tempo para que ela não precise mais ficar em um banquinho especial. Ou melhor, seria uma questão de tempo se o tempo de fato passasse no programa. Outro exemplo é que eles de fato não acham legal sair de carro enquanto o veículo está sujo, ou seja, limpá-lo antes de entrar nele é uma regra essencial. Meus parabéns! Peppa e George, bem como todas as outras crianças, também precisam seguir algumas regras na hora de brincar. A gente sabe como algumas brincadeiras podem ser um pouco perigosas. Toda criança já ficou com o joelho ralado pelo menos uma vez na vida por estar jogando futebol, queimado ou qualquer outra brincadeira que requer um certo esforço. Mas até as menos violentas podem acabar nos deixando com alguns machucados. Por isso, elas seguem certas regras de segurança bem específicas para diminuir o risco de que alguém saia ferido. Para descer em um escorregador, por exemplo, é necessário ficar sempre com os 2 pés juntos. Além do mais, não é permitido que 2 ou mais crianças desçam ao mesmo tempo, para que elas não acabem caindo uma na outra. Já na hora de brincar no balanço, se deve segurar bem nas cordas dele e nunca subir muito alto. Se alguém não seguir qualquer uma dessas regras, vai acabar caindo do balanço. Isso com certeza pode te deixar com alguns machucados nada legais. Na gangorra, obviamente, só pode ter 2 pessoas, a menos que um dos 2 seja um adulto pesado como o Sr. Touro. Nesse caso, é permitido que o outro lado tenha mais crianças para igualar com o peso, mas o recomendado mesmo é que 2 pessoas de pesos semelhantes brinquem juntas. Além disso, cada um precisa ficar em uma das extremidades da gangorra e deve-se tomar muito cuidado para ninguém bater com muita força no chão na hora de descer. Esse é outro daqueles casos em que o desenho tenta criar um exemplo para os fãs seguirem. Se uma criança não sabia que é necessário tomar um pouco de cuidado na hora de brincar, ela com certeza vai descobrir por conta de Peppa Pig. E caso queira achar curiosidades incríveis sobre seus desenhos favoritos, você deveria clicar no botão de inscrição. Não perca tempo, é rapidinho! Já que acabamos de falar dos cuidados que são necessários ter com crianças e bebês, é hora da gente citar uma regra que fica fácil de notar em quase todos os episódios do programa. George e todos os outros personagens mais novos estão sempre em primeiro lugar. Se você tem um irmão mais novo ou é o irmão mais novo, deve saber como os pais sempre dão bem mais atenção aos caçulas da família. Afinal, eles são mais frágeis, menos maduros, mas muito mais fofos. Por isso, a Peppa sempre fica em segundo plano. Tem vários episódios que mostram como os pais sempre dão mais atenção ao pequenino da família. E a mamãe Pig deve ter aprendido isso com o seu avô, que deixa o George e o Richard Coelho, o irmãozinho da Rebecca Coelha, subirem no escorregador antes de todos em um episódio. Na verdade, ele deixa os 2 garotinhos brincarem no escorregador várias vezes, enquanto a protagonista e seus amigos tiveram que ficar só olhando. Afinal, como o George e o Richard são muito novos, eles podiam começar a chorar se não brincassem logo, e não tem nada que um pai ou avô teme mais do que os rugidos de um bebê chorando. Mas como o desenho é bem infantil e exagerado, essa preferência é muito pior do que a gente poderia pensar. É só a gente lembrar do aniversário da porquinha. Ela ganhou um bolo, um vestido e uma apresentação do Papai Pig fantasiado.
Agora e quanto ao George? Bom, o sortudo simplesmente recebeu uma festa de aniversário com tema de dinossauro, seu animal favorito, e em um museu de verdade, com vários fósseis e várias outras coisas incríveis. A festa dele é simplesmente um show, enquanto a da Peppa é só uma pequena, mas divertida comemoração. Lembra quando a gente falou que é necessário utilizar roupa de banho antes de entrar em uma piscina? Essa não é a única regra relacionada à piscina que a Peppa e o George precisam seguir. Já foi mostrado no desenho que ela é de fato bem responsável quando o assunto é isso. Assim como seu irmão. Os dois, por serem muito novos, sempre utilizam boias nos braços para não afundarem e nem se afogarem. Eles também sabem que não podem ficar se debatendo dentro de uma piscina para ficar espalhando água pelos cantos, porque isso é bem desrespeitoso e ainda pode fazer você se afogar. E quando dizemos que alguns adultos precisam aprender essas lições, não estamos brincando não. O Sr. Touro, que já é bem velho, não sabia da regra simples de não poder ficar se debatendo na piscina, e foi a Peppa quem o avisou disso, mostrando como ela é mais madura do que parece. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!